aí, pessoal, tudo legal com vocês? Que bom, se estiver, né? Se não estiver, né, vamos tentar ver, né, a vida pelo melhor ângulo, né? Assim que a gente vai vivendo dia a dia, né, pessoal? Estamos numa pandemia, mas nós não podemos deixar de ter esperança, né, de dias melhores, tá bom? Então, nós estamos na aula 133, né, falando novamente sobre o gênero textual causo, certo? Antes de iniciarmos, aqueles lembretes importantes, né? Acesse o Google Classroom, responda às atividades, né, enviadas para você, e aqueles alunos que não têm acesso, por gentileza, retirem, né, o material impresso no seu colégio no dia combinado. E também não esqueça de devolver, né? E ainda aquele recadinho sobre a participação nas videoaulas, né? Participe sempre, né, quando o seu professor agendar aquelas videoaulas. Clica lá no link, né, enviado, confira o horário, né? Interaja, participe. É um momento bem legal, bem interessante para você participar e interagir tanto com o professor quanto com os colegas da sua turma, beleza? Então vamos conferir agora os objetivos da aula. Vejamos. Olha lá. Então, nós vamos fazer a leitura, né, do nosso gênero discursivo causo. Nós vamos reconhecer aqui o foco narrativo, né? Vamos reconhecer também os efeitos de sentido criados pela organização do texto. E ainda vamos estudar aqui algumas expressões dos regionalismos. Lembra a variação linguística, né? Algumas expressões regionais. Tá bom? Nós vamos prosseguir aqui com esses objetivos. E aí, o conteúdo em si, né, é o gênero textual causa, né, o nosso enfoque, e também a questão das expressões regionais, beleza? E agora, né, nós vamos continuar aqui falando do texto da aula anterior, né? Nós vamos dar outros enfoques, né, àquele texto, beleza? Então, acompanhe o título lá, né, Aquele Animal Estranho, e agora a leitura. Os do Alegrete dizem que o caos se deu em Itaqui. Os de Itaqui dizem que foi no Alegrete. Outros juram que só poderia ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo nada, sou neutro. A história foi assim como já lhes conto, metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que inventei e a outra metade que sucedeu às deveras. Viram? É uma história tão extraordinária mesmo que até tem 3 metades. Bem, deixemos de filosofanças e vamos ao que importa. A coisa foi assim, como eu tinha começado a lhes contar. Ia um piazinho estrada fora no seu petiço. Trope, trope, trope. Esse é o barulho do trote. Quando, de repente, ouviu fufu, pubum, fufu, pubum, chipum. E eis que a coisa até então invisível apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão, saltando que nem pipoca, se traqueando que nem velha coroca, chiando que nem chaleira derramada e largando fumo pelas ventas como a mula sem cabeça. Minha Nossa Senhora! O piazinho deu meia volta e largou numa disparada louco rumo da cidade, com os olhos do tamanho de um pires e os dentes rilhando, mas bem cerrados para que o coração aos corcoveios não lhe saltasse pela boca. É claro que o petiço ganhou luz do bicho, pois no tempo dos primeiros altos eles perdiam para qualquer matungo. Chegado que foi, o piazinha contou a história como pôde, mal e depressa, que o tempo era pouco e não dava para maiores explicações, pois já se ouvia o barulho do bicho que se aproximava. Pois bem, minha gente, quando este apareceu na estrada da cidade, caiu aquele montão de povo em cima dele. Os homens, uns com porretes, outros com garruchas que nem tinham tido tempo de carregar de pólvora, outros com boleadeiras, mas todos de pé, porque também nem houvera tempo para montar. E as mulheres, umas empunhando as suas vassouras, outros a sua pá de mexer marmelada, e os guris de longe se divertindo com os seus bodoques, cujos tiros iam acertar em cheio nas costas dos combatentes. E tudo abaixo de gritos e pragas que nem lhes posso repetir aqui. Até que, enfim, houve uma pausa para a respiração.
O povo se afastou, resfolegante, e abriu-se uma clareia, no meio da qual se ouviu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado, e não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. E quando as rodas pararam, as pobres, eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu penosamente engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. "Ala puxa!" exclamou então um guasca, entre espantado e penalizado. "O animal deu cria!" Então, você lembra então da leitura, né, que nós fizemos também na aula anterior, né, o mesmo caso, mas interessante notar, né, cada vez a gente vai refazendo a leitura e refazendo as significações também, tanto das palavras quanto do momento narrado ali pelo nosso, né, contador ali do causo, né? Lembra que o causo é um gênero essencialmente oral, né? Então, portanto, é como se alguém estivesse realmente contando o causo, né? O mais engraçado é ouvir o causo, né? Não é ler o causo, né? Então, é muito legal, muito interessante essa interação às vezes, né? De expressões, enfim, situações que são colocadas ali no texto, beleza? Muito bem. E agora, então, vamos a uma atividade aqui para trabalharmos sobre o conteúdo. Olha lá. Você vai fazer a leitura, então, do trecho aqui, né, colocado, e vai responder para mim o seguinte: qual é a participação do narrador, ou seja, o contador, nesta história, no caso narrado? Um tempinho e já retornamos.
Beleza, galera? E aí, vocês conseguiram então, né, descobrir aí, né, qual é a participação então do nosso narrador, ou seja, do contador do caos nessa história? De que forma ele participa? Vamos lá? Então, olha aqui, ó. O narrador, ele conta o que aconteceu, né? É esse o papel do narrador. Ele conta o que aconteceu, o que ouviu dizer e também o que inventou, olha só. No entanto, apresenta-se neutro em opinar sobre o local do acontecimento. Então, ele diz, sou neutro, né? Então, por quê? Por que ele não se posiciona, né? É uma questão, assim, de elaboração do conto, né? O objetivo ali foi criar ali uma situação que o próprio personagem, né, ali, ele usa dessa questão de não revelar a cidade, né, em que ocorreu, para criar ali um efeito de sentido de suspense, né? Será? Onde será que aconteceu, né? Cada um vai imaginar ali, ao fazer a leitura ou ao ouvir aquele caos, onde que poderia ter acontecido. Poderia ser em qualquer uma, né? Mas isso fica por conta do leitor ou de quem ouviu o texto, né? Porque o próprio narrador ele não define isso, beleza? Revisando então um pouquinho, né? Vamos revisar aqui alguns elementos importantes, né? Sobre o foco narrativo. Você lembra o que é foco narrativo? Foco narrativo é quando eu falo sobre a narração, como ela ocorre ali dentro do meu texto. Ela pode ocorrer de formas diferentes, né? Às vezes o narrador ele é personagem, às vezes não, ele participa de fora, né? Então são situações ali que elas são utilizadas dentro dos nossos textos de origem narrativa. Vamos conferir então quais são os possíveis focos narrativos? Observe lá. Quando nós falamos no foco narrativo em primeira pessoa, nós estamos falando em um narrador que se torna também um personagem então dentro da história, assumindo a condição de narrador, protagonista ou ainda de narrador coadjuvante. Então, vocês observaram, sei lá, depois a gente vai ver algumas questões sobre isso, mas será que ele participa, o narrador participa com o personagem? Ou em alguns momentos sim, em outros não? Vamos ver, depois a gente vai descobrir isso. E o foco narrativo em terceira pessoa, o que é? É quando o narrador não participa ativamente dos fatos narrados, ou seja, quando ele conta de fora, né? Como eu digo, eu estou observando aqui alguma situação e eu vou relatando, né, essas informações, então eu conto de fora, sem participar, beleza? E agora então a nossa atividade, observe então, né, o trecho aqui, tá? Preste atenção e a perguntinha é a seguinte, tá? Pela participação do contador, o foco narrativo, ele apresenta-se em primeira pessoa, terceira pessoa ou ainda em ambas, ou seja, nas duas formas, tanto em primeira quanto em terceira pessoa. O que será? Observe o trecho, responda e já retornamos.
E aí, pessoal, vocês conseguiram então descobrir, né, como o foco narrativo aqui deste caos foi construído? Será que foi em primeira pessoa? Será que foi em terceira pessoa? Ou foi uma mistura aqui, né? Vamos perceber então aqui, né? Então, a participação do contador em si, né? Então, é isso que eu estou perguntando para você. Como que ele participou? Ele participou como primeira pessoa e terceira pessoa? Junto? Separado? E aí? Vamos ver? Olha lá, observe então, bem importante. Nos 2 primeiros parágrafos, ó, no início então do nosso caso, momento em que o narrador se apresenta como contador dos fatos, o foco narrativo encontra-se em primeira pessoa, porque ele participa da organização da narrativa. Então, observe, somente nos parágrafos iniciais, no primeiro e no segundo parágrafo. E, na continuidade, nos demais parágrafos, a partir do terceiro parágrafo, o foco narrativo apresenta-se em terceira pessoa e o narrador se coloca como alguém de fora da história. Então, é isso que é terceira pessoa, cujo papel é de observador. Então, observa os fatos e conta, né, aquilo que está acontecendo, beleza? Então, essa questão, né, às vezes nós confundimos se é primeira pessoa, se é terceira pessoa, porque o caos ele tem essa característica. No início, às vezes, o início é em primeira pessoa, mas no segundo ou terceiro parágrafo isso muda totalmente para a terceira pessoa, certo? A maioria das vezes, o narrador não é um personagem, só no início quando ele se coloca na história, beleza? E agora um quiz, né? Esse quiz aqui, ó, ele pergunta, né, como contador divide a nossa história, ou seja, o nosso caos. Como que ele divide? Observe, né, claro, essa informação. Vamos fazer a leitura? A história foi assim como já lhes conto. Metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que inventei, e a outra metade que sucedeu às deveras. Então, como será que ele dividiu? Vamos ver aqui as opções. Ele dividiu em 2 metades? Será que foi em 2 metades? Ele dividiu em uma única parte? Ó, esse conto é, né, esse caos aqui é em uma parte só, né? Ou ainda em 3 metades? Dá para dividir em 3 metades? Ou ainda ele dividiu em passado, presente e futuro. Será que ele fez essa divisão, né, temporal? Não sei, pessoal. E aí, você prestou atenção na leitura? Eu acho que se você prestou atenção na leitura, isso fica fácil de identificar. O contador, ele comenta, esse caos é dividido em tantas metades, né? Então, vou descartar essa D aqui, ó. A letra D eu acho que não é, tá? Então, não é uma questão temporal, tá? Então, ele fez em 2 metades, uma única parte ou em 3 metades. Eu vou descartar a letra B também, tá? Não foi em uma única parte. E aí, letra A ou letra C? O que vocês acham, pessoal? Hein? Vocês prestaram atenção mesmo? Se prestar atenção, vão acertar que ele dividiu em 3 metades. Ele comenta, né, que essa história é muito extraordinária, tanto que foi dividida em 3 metades, né? Porque metade geralmente é o quê? 2, né? 2 partes. Mas ele comenta, eu dividi em 3 metades, justamente por ser uma história extraordinária, beleza? E agora mais uma atividade para você. Olha lá. Observe depois, né, faça a leitura deste trecho e responda o seguinte: que efeitos de sentido a divisão do caos em 3 metades, né, como nós observamos anteriormente, pode provocar em quem lê ou ouve o caos? E aí? Um tempinho e já retornamos.
Legal, pessoal. E aí, você conseguiu responder? Foi fácil? Às vezes é fácil, né? Mas olha lá, efeito de sentido, né? Nós devemos ler ali, perceber, né? Tudo tem um sentido ali, né? Dependendo da forma como uma palavra, um termo é colocado dentro do texto, né? Dentro de um trecho, enfim, ele adquire um sentido, um propósito ali, né? Ele quer provocar alguma situação ali, certo? Vamos ver aqui, neste trecho aqui analisado, o que ele provocou? Que efeitos? Olha lá. Essa divisão em 3 metades é para deixar o caos engraçado, né? Então aqui o efeito foi de gerar humor, né? Pode provocar efeito de humor. Olha lá, a história foi assim como eu já lhes conto, metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que inventei e a outra metade sucedeu às deveras. Lembra que deveras era verdadeiramente, né? Então ele inventou uma parte, outra ele ouviu dizer e outra aconteceu de fato, né? Foi real, beleza? Muito bem. E agora vamos falar sobre as expressões regionais. Será que você sabe, né, o significado de algumas expressões regionais aí? Com certeza você deve saber na sua região algumas palavrinhas que só no nosso estado, por exemplo, ou só na região sul do país, nós conhecemos dessa forma. Na região norte, nordeste, talvez seja uma outra palavra. Já ouviu falar, por exemplo, em penal? É penal ou é estojo, né? Em alguns locais chamamos de penal, em outros locais chamamos de estojo, né? Que mais? O que acontece, pessoal? Bolacha? Será que é bolacha? Será que é biscoito? É uma briga eterna isso. Não, é bolacha e acabou, né? Deu uma polêmica aí na nossa aula ao vivo aí que nós tivemos aí uma discussão, né? Não, é bolacha e pronto, né? Na nossa região é bolacha, né? Então não é questão de estar certo ou errado, mas de acordo com a região é claro que nós vamos usar uma delas, tá bom? Como uma prioridade. Vamos observar aqui então algumas questões aqui sobre o que esse regionalismo representa. Olha lá a expressão tchê, né? Então, de onde vem essa expressão aqui? Tchê, você já ouviu, é uma expressão gaúcha, certo? São 2 as teorias que explicam o nascimento desta expressão tão usada no Rio Grande do Sul. A primeira é de que ela veio de che, algo como o nosso ei, tá? Termo comum entre os argentinos, uruguaios, paraguaios, que vivem próximo à fronteira com o Brasil. Pode ser uma explicação. E uma outra possibilidade é de que a expressão tenha vindo do idioma guarani, né? Na qual pode significar algo como eu, meu ou amigo, né? Então, te, amigo, meu, não sei, né? Dependendo do contexto, ela pode assumir alguns significados, certo? Então, aqui é uma questão de curiosidade. Depois nós vamos conhecer mais algumas expressões, beleza? Agora a nossa atividade, observe lá, ó, releia os trechos a seguir. Então, faça a leitura do trecho e responda para mim o seguinte: como você comunicaria as mesmas ideias expressas por cada termo destacado aqui, tá? Utilizando uma expressão da sua região. Então, tente colocar de uma forma, né, que você utiliza na sua região para explicar essas expressões. Se você não conseguir, depois nós faremos juntos, beleza? Um tempinho e já retornamos.
aí, pessoal, beleza? Estamos de volta. Vamos conferir então aqui. Vocês conseguiram então, né, escrever aí de acordo com a sua região, né, sobre aquelas expressões ali? Se você não conseguiu, eu vou tentar ajudar você. Vamos ver aqui? Olha lá. Então, olha lá. Eles o mataram a pau. O que pode ser? Mandaram bem. Então, essa expressão é bem comum, né? Tal pessoa mandou bem, né? Ia um pezinho estrada fora com seu petiço. Então, pezinho pode ser o quê? Menino ou guri, poderia ser utilizado de acordo com a região. E petiço é um cavalinho ou um cavalo, pode ser também, tanto faz, tá? Olha nessa expressão, o povo se afastou resfolegante. Poderia ser uma outra expressão, por exemplo, esbaforido ou ofegante, certo? E aqui, alapuxa, exclamou então Guasca entre espantado e penalizado, o animal deu cria. Então, alapuxa é uma expressão aqui, é uma interjeição, ela diz, nossa, puxa, né? Indica uma certa surpresa, né? Ainda poderia ser vixe, nossa, puxa ou vixe, tá? Para se referir a alapuxa. E guasca ali significa esperto, tá bom? Então, nesse sentido que foi utilizado dentro do nosso texto. E agora vamos então, eu vou convidar você a conhecer, né, alguns significados de expressões regionais, né? Então, estados aí da região sul. Então, vamos tentar então descobrir alguns, talvez vocês já saibam, né? Outros serão novos. Vejamos aqui. Olha lá, então. Aqui as expressões do estado do Paraná, que são bem comuns por aqui, não que sejam únicas daqui, né? Mas principalmente aqui do Paraná. Olha lá, vina. Nós usamos a palavra vina para se referir a salsicha. Mala é mais comum do que pasta ou mochila. A mochila até é comum também, né? Penal, a maioria usa penal, outros falam estojo. Mimosa é mais comum do que tangerina. Borrachudo, essa está meio a meio, né? Alguns usam borrachudo, outros usam mosquito mesmo, tá? Tipo, né? Quando eu quero falar, por exemplo, tipo assim, né? Tipo, no início da frase, né? Isso é bem popular no Paraná. Me cuidando, alguém está me cuidando, né? No sentido de estar me encarando, né? Não é de cuidar, do verbo cuidar não, é um outro sentido. Picolé, picolé para se referir a sorvete de palito, por exemplo. Bolacha ou biscoito, né? Bolacha é mais comum aqui no Paraná do que biscoito. E pipa é mais comum do que usarmos a expressão pandorga. E agora, as expressões aqui do Rio Grande do Sul, tá? Bah é uma interjeição que serve para muitas coisas, né? Bah, surpresa, confirmação, para vários contextos ela pode ser utilizada. Tri legal, muito legal, bastante legal. Guisado significa carne moída ali, né? Preparada. Um quadro significa uma pessoa engraçada. Sinaleiro é mais comum do que semáforo, né? Nós principalmente no Rio Grande do Sul. No Paraná também, às vezes, falamos sinaleiro. Parada de ônibus ao invés de ponto de ônibus. Eita bigorna, quer dizer, eita nós, né? Eita nós ou nós, né? Até porque é uma questão de regionalismo. Massinha, para se referir a pão doce, né? Então, nessa região do Rio Grande do Sul. E agora em Santa Catarina, olha lá. Dija hoje, quer dizer, diga agora mesmo. Olha que estranho, né? Mas é assim mesmo, é regional. Banzé, está procurando uma confusão. Esbudegado, estou esbudegado hoje, estou muito cansado. Nisquinha, que significa um pouquinho. Ralhar, alguém está ralhando comigo, ou seja, está me dando uma bronca, né? E no pio, significa na conversa. Interessante, né, pessoal? Legal também descobrirmos novas expressões, né? O que elas significam. E agora um quiz aqui, né, para trabalharmos neste assunto de expressões. Leia aqui comigo, né? O piazinho deu meia volta e largou numa disparada louco rumo da cidade, com os olhos do tamanho de um pires e os dentes rilhando, mas bem cerrados. No trecho acima, a expressão rilhando quer dizer o quê? Letra A, rangendo. B, roendo. C, ruminando. Ou letra D, doendo. E aí? O que será que é? Rilhando dentes. O que os dentes fazem? Pessoal? Rangendo, né? Os dentes rangem, né? Quando eles encostam um ao outro, beleza? Muito bem.
E agora a atividade número 5, olha lá. Preste atenção, então, no trecho aqui, tá? E responda para mim o seguinte: levante hipóteses, né? Do que a expressão destacada, os olhos do tamanho de um pires. Essa expressão, ela significa o que de acordo com este contexto aqui de uso? Um tempinho e já retornamos. Legal, pessoal. Então vamos verificar aqui. Então, os olhos do tamanho de um pires. O que significa isso? Será? Você sabe? Significa que os olhos ficaram arregalados, esbugalhados, assustados, com medo, espantado com uma coisa, né? Aquela coisa ali observada, que na verdade era o quê? Um automóvel, né? Desconhecido naquela região, naquele momento. Muito bem, e agora um quiz aqui para trabalharmos. Bem, deixemos de filosofanças e vamos ao que importa.
No trecho acima, a palavra filosofanças foi utilizada no sentido de o quê? Letra A, filosofar, mas no sentido pejorativo. B, desconhecer a filosofia. Letra C, usar bem a filosofia. Ou letra D, ignorar a filosofia. E aí, em qual desses sentidos a palavra filosofanças foi utilizado? Vejamos, vamos conferir? Filosofar, porém, né, foi utilizado no sentido pejorativo, né, que não foi no sentido melhor da palavra, vamos dizer assim. Né? Foi no sentido ruim, digamos assim, da palavra, né, para deixar mais claro. Beleza? Muito bem. E agora, resumindo a nossa aula, o que nós aprendemos até aqui. Muito relacionado, então. O nosso conteúdo hoje foi basicamente o causo, né? E as expressões também regionais, né, que nós percebemos bastante ali, né? Reconhecemos também um pouco ali o foco narrativo, né? Narração em primeira pessoa, terceira pessoa, né? Quando o narrador é personagem, primeira pessoa, quando ele é observador, terceira pessoa. E também, né, organização ali, os sentidos criados ali dentro do texto, né, de acordo com aquela palavra ali onde ela foi aplicada especificamente no texto. Beleza? Então, muito obrigado por todos, né, que estão nos acompanhando. Agradeço, né, a participação, você que realizou os exercícios e tudo mais, aprendeu, e espero você na próxima aula. Até mais. Obrigado.